Olá, no programa de hoje, a reta final da eleição presidencial nos Estados Unidos. Sob olhares atentos do mundo, a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump tem prognóstico indefinido diante de pesquisas que apontam empates técnicos em estados decisivos. As apostas derradeiras das campanhas e os temas chaves que mobilizaram o debate público nos últimos meses. E ainda, os possíveis impactos internos e geopolíticos do resultado que será sacramentado com a votação desta terça-feira. Eu converso com o doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, Bruno Pasquarelli. Bem-vindo ao Mundo Político, Bruno. Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês. Bruno, na longa campanha, que é uma característica da disputa estadunidense, o mês de julho foi o mais emblemático, com um atentado a tiros a Donald Trump durante um comício na Pensilvânia, a desistência de Biden e a entrada em cena de Kamala. Foi a partir dali que o cenário ganhou, de fato, maior imprevisibilidade? O quanto essa alteração da candidatura democrata impactou o jogo? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender ali o momento do atentado, né? Ali a gente teve o atentado contra o Donald Trump e não houve tanta movimentação em relação às intenções de voto, permaneceram praticamente as mesmas. Quando a gente tem a saída do Biden de todo o processo, né, e a entrada da Kamala, aí começa a ter uma nova dinâmica, né? O Biden ali ele estava praticamente muito longe de qualquer possibilidade de vitória ou de ser um adversário, né, para o Donald Trump. Com a entrada da Kamala Harris, isso muda. A gente tem um crescimento da Kamala Harris aí nas primeiras semanas das pesquisas, né, o que mostra a ideia de uma lua de mel, digamos, com o eleitorado, muito por conta daquele eleitorado que estava muito desanimado, principalmente o eleitor democrata, que estava desanimado com o Joe Biden. Com a entrada da Kamala Harris, esse eleitor do Partido Democrata, principalmente esse eleitor, ele passa a ficar mais motivado a participar das eleições. Nas próprias convenções a gente observa, né, realmente um eleitor mais participativo, e isso traz, então, de início, uma ampliação da possibilidade de voto na Kamala Harris. Isso se estagnou, né? A gente observa ali quando houve o debate entre Trump e Kamala Harris, muitos pensavam que por conta da participação positiva da Kamala Harris naquele debate, que poderia haver um maior direcionamento de votos em relação a ela, porém não houve. A estabilidade foi mantida e a competitividade entre ambos também foi mantida. Pois é, pesquisas indicam Kamala e Trump empatados dentro da margem de erro nos 7 estados pêndulo que devem definir, quem comandará a Casa Branca a partir de janeiro do ano que vem. Quais destes estados, Bruno, merecem maior atenção pelas particularidades regionais e pelo histórico das eleições mais recentes? Olha, todos os estados pêndulos, né? Lembrando que é sempre importante ressaltar, né? Os estados pêndulos, eles atualmente são 7, né? Os estados, é o caso do Cinturão do Sol, né? Como Nevada, Carolina do Norte, Geórgia, e temos também o Arco da Ferrugem, que são aqueles estados ali perto dos lagos Michigan, né? Que a gente tem Wisconsin, Pensilvânia. Atualmente, esses são os estados pêndulos, né? Isso não quer dizer que eles sempre foram assim. Esse é o primeiro ponto a se destacar. O que a gente tem realmente notado nessa campanha é que os esforços de campanha têm sido direcionados, em sua maior parte, para o estado da Pensilvânia, que tem o maior número de delegados, né, dentre esses estados, e que acaba sendo realmente aquele estado pêndulo que quem ganhar vai ter realmente uma grande vantagem para a eleição de amanhã, né? Para a eleição do dia 5 de novembro. Então, e além do estado da Pensilvânia, nós temos também a Geórgia sendo um estado muito, muito enfatizado, muito por conta do apoio do eleitor afro-americano, né, que a Kamala Harris está tentando cada vez mais o apoio do eleitorado afro-americano, que tem também dado demonstrações
de insatisfação, né, alguma parcela desse eleitorado com a administração democrata. O eleitorado afro-americano que sempre votou, em sua maioria, com o Partido Democrata, mas tem, de acordo com as pesquisas, tem mudado um pouco, votado uma parte deles no Donald Trump. Então, também o estado da Geórgia acaba sendo um estado muito emblemático. E a gente vê isso nas campanhas, né? A gente vai ter, por exemplo, a própria Kamala Harris intensificando as suas últimas ações no estado da Pensilvânia, bem como o Donald Trump também intensificando no estado da Pensilvânia nesses últimos dias. A essa altura é possível falar em favoritismo? Olha, não é possível falar em favoritismo, porque nós temos duas lógicas, né? Primeiro, as pesquisas nacionais que mostram ali, na sua média, em torno de 1,5% a favor da Kamala Harris, mas a gente sabe, né? As pesquisas nacionais não querem dizer muita coisa, porque o que importa são as pesquisas nos estados. Lembrando, né? As eleições norte-americanas, elas têm uma dinâmica diferente. Em cada estado são 50 eleições e tem estados que têm muito mais peso, porque são aqueles estados que vão invertendo a cada eleição, por isso chamados estados pêndulos, né? Então, o que a gente observa nessas últimas semanas, principalmente, é um empate técnico nesses estados, como Pensilvânia, como Michigan, Wisconsin, Nevada, são estados realmente muito importantes para que Kamala e Trump consigam se eleger, e há um empate técnico. Dependendo do instituto de pesquisa, o Trump aparece um pouquinho à frente, em torno de 0,5 ponto percentual. Dependendo do outro instituto, a Kamala aparece um pouquinho à frente, 1 ponto, 1,5 ponto percentual. Então, realmente, não tem como estabelecer qualquer prognóstico. É uma eleição muito acirrada e completamente incerta. A gente não tem ideia de quem vai ser o vencedor dessa eleição. Bruno, como o atual momento econômico dos Estados Unidos se refletiu nas campanhas, né? O PIB vai bem, os salários nem tanto, confiança econômica também está em baixa. Esse é um dos elementos que a gente pode explicar o comportamento do eleitor, né? Nunca é um dos elementos que vão determinar unicamente o comportamento do eleitor, mas é um dos elementos muito importantes. O que a gente observa é que os Estados Unidos conseguiu diminuir a sua taxa de desemprego durante a administração Biden, da administração na qual a Kamala Harris fez parte como vice-presidente. Houve um aumento no PIB, mas isso não trouxe um poder de compra dos americanos garantido, né? Então, a gente vê uma insatisfação muito grande, principalmente da classe média e dos jovens, especificamente. Aquela ideia do americano comprando a casa própria, quando era, desde muito sempre, isso é muito enfatizado como chamado American Way of Life. Isso está ficando cada vez mais distante do americano médio, né? O jovem que não está conseguindo comprar ali o seu terreno, a sua casa. Isso traz consequências, sim, para uma avaliação mais negativa do governo Joe Biden. Por isso, a gente observa, então, que o poder de compra diminuiu. E isso traz consequências negativas para a avaliação. E essa é a principal crítica que o Donald Trump faz em relação à administração do Joe Biden. Tanto a questão da economia quanto a questão migratória. A imigração foi, de fato, uma questão central, né, que chama atenção nos caminhos diferentes que eles defendem, né, Trump e Kamala, para o futuro dos imigrantes nos Estados Unidos. Tem um levantamento, né, de 2023 da consultoria imigratória Viva América, que mais de 3,3 milhões de imigrantes foram flagrados tentando entrar ilegalmente no país, no ano passado. Olha, exatamente, né? A questão migratória acaba sendo uma questão muito importante, né, para todos os candidatos. A gente viu nas pesquisas de opinião, mostrando realmente que a pauta migratória acaba sendo muito importante. A gente vê um Donald Trump com um discurso de tolerância zero, né, para a imigração, que ele disse que vai fazer a maior deportação em massa nos Estados Unidos, né, e ele atribui à questão migratória o aumento da violência. Já em Kamala Harris, a gente tem um discurso mais moderado, né? A Kamala Harris sempre destaca que os Estados Unidos é formado por migrantes, mas também na Kamala Harris a gente tem isso não somente nela, né? A própria administração Obama,
na própria administração do Joe Biden, o migrante ainda é visto como uma ameaça, né? Então, o migrante é tratado, em muitas das vezes, não pela pauta dos direitos humanos, mas pela pauta da segurança internacional, né? Da segurança doméstica, melhor dizendo. Então, a gente tem realmente um elemento de muita preocupação dos democratas, né? Não quer dizer que os democratas serão mais atentos aos direitos humanos dos migrantes, não, mas eles realmente têm essa preocupação mais voltada para a segurança doméstica. É que o discurso de ambos difere, né? O Trump com um discurso muito mais nacionalista, mais radical, que vê o migrante como uma ameaça, e a Kamala Harris com um discurso um pouco mais moderado, mas isso não quer dizer que as políticas da Kamala Harris, do Partido Democrata como um todo, não quer dizer que serão políticas benéficas aos migrantes em geral. Outro tema que mobilizou bastante as discussões é o direito ao aborto, né? Kamala fez desse um dos pilares centrais de sua campanha contra Trump, que se orgulha de ter arquitetado o fim desse direito em nível federal. O fato é que desde que uma maioria conservadora, né, da Suprema Corte revogou a norma que garantia esse direito às mulheres americanas, cada estado passou a elaborar suas próprias leis, algumas das quais, né, se mostrando bastante restritivas. De que forma, Bruno, o próximo presidente pode atuar do ponto de vista prático, né, no tema em meio a esse contexto? Olha, a Kamala Harris tem abordado em seus discursos, né, a defesa de uma lei nacional para garantir o aborto legal em todo o país, né? Então, a ideia dela, por exemplo, é enviar ao Congresso um projeto que o aborto volte a ser previsto, né, na Constituição. Já o Donald Trump, ele faz menção, ele traz a ideia de que o aborto deve ser tratado pelos estados, né, e não por meio de lei federal. Então, ele tem se posicionado, digamos assim, ele não é... Na própria história do Donald Trump, a gente não vê declarações no início, por exemplo, da sua carreira ali, né, não necessariamente política, mas como administrador mesmo, a gente não vê declarações contrárias ao aborto, mas a gente também não vê declarações enfáticas dizendo que vai aprovar uma lei nacional, né, favorável ao aborto. O que ele diz claramente é que os estados têm que regular a matéria sobre questão do aborto. É meio que deixar tudo como está atualmente, né? Exatamente, exatamente. Então ele tem essa ideia, né? Ele tenta tirar, porque ele sabe que ele tem um eleitor também muito conservador, né? Um eleitor que não necessariamente defende a questão do aborto, então ele não... aí por uma questão de estratégia política mesmo, ele não vai defender abertamente as pautas pró-aborto como uma pauta de política nacional. Bruno, embora tenha chance, né, de ser a primeira mulher a presidir os Estados Unidos, Kamala não focou a sua campanha muito nesse ponto. Isso é uma escolha estratégica e, se é possível, traçar algum paralelo, por exemplo, entre as campanhas dela e a de Hillary Clinton em 2016? Essa é uma questão interessante, né? A gente observa que a Kamala Harris, ela tem um discurso identitário muito forte, né? Não tão forte quanto a da Hillary Clinton, que tinha um discurso realmente um pouco mais focado na questão de representatividade feminina, mas a gente observa o Partido Democrata como um todo buscando, além do eleitorado feminino que sempre votou nos últimos anos, né? Votou maciçamente no Partido Democrata, mas a gente observa um partido que procura dialogar também com aquela pessoa que sofreu as consequências da globalização, que é principalmente o homem branco, que é onde o Partido Democrata perdeu muitas posições, né? Então a gente vê, claro, a pauta identitária, a pauta da defesa dos direitos da mulher é uma pauta extremamente importante ao Partido Democrata, mas eu vejo que o Partido Democrata tentou diversificar as suas pautas para justamente buscar aquele eleitor médio, né? Também o homem branco, que o Partido Democrata perdeu muito apoio nas últimas eleições. Então acaba sendo um discurso mais amplo, né? Um discurso de uma esquerda que não tentou, um Partido Democrata, melhor dizendo, que não tentou
se ater tanto a pautas identitárias, mas que tentou buscar também elementos mais voltados às classes sociais como um todo, mais voltado àquelas pessoas que perderam muito com a globalização, principalmente nos seus empregos. É grande, Bruno, a expectativa pela votação de amanhã. Se vier um resultado apertado, resolvido ali voto a voto, e considerada também a variedade de cédulas que são adotadas no sistema norte-americano, aumenta as chances de contestações similares às feitas por Trump em 2020? Com certeza. A gente teve o caso, né, nas últimas eleições de 2020, que houve uma contestação nos seus diversos níveis, e isso, infelizmente, a gente observa pelo sistema americano, né, ser muito falho nesse sentido, né, um sistema realmente que ficou no tempo, né, a própria forma como o colégio eleitoral foi constituído, a forma como são realizadas as eleições, não existe um Tribunal Superior Eleitoral, como existe no Brasil, por exemplo, né? Então, a gente tem realmente um sistema muito falho e que está propenso a esse tipo de manifestação, de não aceitação do resultado final. E quanto mais apertado ele for, a gente lembra, por exemplo, que nas eleições dos anos 2000, né, o George W. Bush ganhou na Flórida por 500 votos. Então, isso fez com que ele ganhasse o estado da Flórida e, consequentemente, as eleições presidenciais. Então, e houve muita contestação naquele momento, né, em relação a uma recontagem ali, né? Exato, já houve uma contestação naquele momento. Então, é um sistema propenso a esse tipo de contestação, ainda mais quando a gente traz a questão do próprio Donald Trump, que historicamente sempre teve um papel de contestação, né? A ideia do antissistema, a ideia de estar à margem do sistema. Então, ele traz isso no discurso muito fortemente, né? Então, a meu ver, havendo, né, uma diferença mínima dos votos, é muito possível que haja, sim, uma contestação. Já se nota alguma movimentação de instituições nos Estados Unidos para mudar esse sistema? Essa é uma questão interessante, né? Porque toda mudança do sistema, ela demanda, por exemplo, 2/3 dos votos, né? Ali da House of Representatives, né? Que é a Câmara dos Deputados deles, e do Senado Federal também. O grande problema é que nem republicanos nem democratas têm 2/3 dos votos, né? A chamada supermaioria. Então, é muito difícil ter uma alteração do sistema, né? É muito realmente pensar numa alteração do colégio eleitoral, por mais que a população seja muito favorável. A gente viu pesquisas saindo ultimamente, em torno de 2 a cada 3 americanos querem a alteração do sistema de colégio eleitoral. Mas isso não quer dizer que as elites políticas norte-americanas vão mudar, né? Muito pelo contrário, qualquer tentativa de mudança está longe de acontecer, né? E isso muito por conta da própria formatação do Congresso americano como um todo, que praticamente não permite a formação de supermaiorias. Queria projetar um pouco com você futuros hipotéticos, né? Com o contexto de crise de democracias liberais, o que uma possível vitória de Trump simbolizaria para as pretensões da extrema-direita global? O Donald Trump, ele é talvez a principal liderança da extrema-direita global, que a gente tem, por exemplo, Benjamin Netanyahu em Israel, nós temos também o Viktor Orbán na Hungria, e é uma extrema-direita que tem se fortalecido através dos seus congressos, né? Então, temos o Congresso Conservador, que é muito forte, cada vez crescendo mais. Então, a gente pode, sim, em caso de vitória de Donald Trump, a gente pode projetar o maior fortalecimento de ideais de extrema-direita. A gente pode, talvez, observar um maior apoio de Donald Trump em relação ao próprio Benjamin Netanyahu na guerra de Israel, por exemplo, né? Enfim, são conjecturas, né? Realmente não é possível dizer que vai haver um total apoio, mas pode ocorrer muito por conta desse posicionamento ideológico muito semelhante de ambos, né? Então, existe sim essa possibilidade de haver uma maior concertação entre os líderes da extrema-direita no mundo com a vitória do Donald Trump.
E em uma eventual vitória de Câmara, o que isso indicaria, né, para os Estados Unidos internamente e também na cena internacional? Internamente, é importante destacar, né? O Partido Democrata, ele é um partido que ele está defendendo as falas, né, do Partido Democrata é justamente a defesa do sistema, a defesa da democracia. Então, o Partido Democrata ele está se tornando muito mais o defensor, um conservador no sentido de conservar o sistema, do que o próprio Partido Republicano, que está se tornando um partido antissistema, porque o Partido Republicano cada vez mais se assemelha ao trumpismo. Isso no plano doméstico. No plano internacional, caso Trump seja eleito, a gente tem uma possibilidade maior de concertação entre os líderes da extrema-direita, mas isso não quer dizer que Donald Trump tomaria uma posição mais assertiva no plano internacional. Muito pelo contrário, a tendência de um maior isolacionismo ocorre. Com a Kamala Harris, é o contrário. A gente tem um Partido Democrata que vai tentar fortalecer organismos internacionais, acordos internacionais, que vai trazer um pouco a ideia de fortalecimento de uma globalização que já está em vias de enfraquecimento, né? Então, os Estados Unidos ainda como sendo um guardião do sistema liberal como um todo. E é sempre importante ressaltar, né? Caso o Trump seja eleito, existe uma possibilidade de um vácuo no poder no sistema internacional. E aí temos China em ascensão, Rússia, né, sempre ali em ascensão também. Então, caso o Trump ele deixe de prestar atenção ao plano internacional, a tendência da China ocupar posições no sistema internacional é muito grande. Então, talvez essa seja a dinâmica, né? Um Trump mais isolacionista, uma Câmara mais voltada para a defesa para tentar manter a posição, não digo de hegemonia, mas manter o poder dos Estados Unidos no sistema internacional como um todo. Você entende, então, que essa relação, né, intrincada que existe hoje entre Estados Unidos, China e Rússia, né, no globo, ela sofreria mais impactos se Trump vencer? É sempre importante ressaltar, né, que democratas e republicanos, se tem uma coisa que eles concordam é na pauta anti-China. Na verdade, o Trump ele está muito mais preocupado com o seu plano doméstico, com a tributação, por exemplo, né, de produtos que vêm de fora, de produtos chineses principalmente, né, para fortalecer a sua indústria doméstica. E não necessariamente ele está preocupado no papel dos Estados Unidos numa liderança internacional. E quando existe um vácuo no poder no plano internacional, automaticamente um país vai querer ocupar. Então pode ser que a China ocupe esse espaço e que ela vem já ocupando, né, economicamente e também politicamente nos últimos anos. Com a Kamala Harris, a ideia, por exemplo, na própria OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a gente vê, caso os Estados Unidos sejam eleitos, caso a Kamala Harris seja eleita, um país mais preocupado, uma administração mais preocupada em se manter na OTAN para auxiliar a Ucrânia, muito para bater de frente com a própria Rússia, ou seja, para tentar equilibrar um pouco o poder no sistema internacional, preocupado com a perda de poder dos Estados Unidos no sistema internacional. O Trump já deu declarações que não necessariamente daria continuidade a uma guerra Rússia e Ucrânia, porque, segundo ele, a OTAN não deve ser uma preocupação dos Estados Unidos, né? A OTAN é uma organização que os Estados Unidos não devem arcar com os custos dela. Então, isso traz consequências, sim, no plano do poder mundial, na distribuição de poder mundial. Pode ser, claro, né? São possibilidades, probabilidades, pode ser que sim, que nesse caso a China consiga, por exemplo, consiga mais posições de poder no sistema internacional como um todo. Vamos terminar nossa conversa falando da gente. A imprensa brasileira noticiou nos últimos dias que a possibilidade de vitória de Trump nas eleições norte-americanas tem gerado preocupação no Palácio do Planalto, sob as perspectivas política e econômica. Os desafios diplomáticos para o Itamaraty se tornariam maiores? Com a vitória de Trump, sim, por conta da questão ideológica, né? A gente tem atualmente o PT governando o Brasil, que a gente já vê desavenças, né, entre declarações do Trump e do Lula.
Mas é sempre importante ressaltar, né? O Itamaraty é um órgão técnico especializado, né, no fazer das suas relações diplomáticas e que sempre procurou manter boas relações com os Estados Unidos em geral, independentemente de qual fosse o presidente. Então, caso o Trump seja eleito, existe uma tendência realmente de não ter uma afinidade ideológica, né, entre Brasil e Estados Unidos, muito por conta das diferenças entre Trump e Lula, mas isso não quer dizer que as relações bilaterais entre os países que as relações não sejam mantidas, muito pelo contrário, elas serão mantidas, funcionarão, até porque os Estados Unidos vê com preocupação a China como um todo, né? Então, o Brasil é um país muito importante para a China e também é um país muito importante para os Estados Unidos, então não vejo como um distanciamento pragmático, né? Muito pelo contrário, o Itamaraty é um órgão técnico, um órgão que vai prezar pelas relações do Brasil como um todo, independentemente se for Trump ou se for Kamala Harris. Rapidinho para a gente fechar mesmo, para a América Latina de forma geral, esse desfecho da sucessão dos Estados Unidos tem algum impacto mais direto ou mais lateral? A América Latina, nos últimos anos, ela deixa de ser... Aliás, a América Latina nunca foi, né, o principal foco dos Estados Unidos no plano internacional. A gente tem, por exemplo, o Oriente Médio, né, como foco, a Europa em determinados momentos, ali no plano Marshall, e atualmente, né, a gente pode pensar a própria região ali do sul da China, né, da região da Ásia, como uma região importante para os Estados Unidos. Então, geopoliticamente falando, a América do Sul, a América Latina, a América do Sul principalmente, né, nunca foi uma região onde os Estados Unidos procuraram manter a sua influência. Sempre tiveram uma influência muito forte, obviamente, né, mas nunca se preocuparam tanto com a manutenção ou não dessa estabilidade, né, desse poder, né, porque sempre realmente tiveram outros interesses. O que a gente observa, por exemplo, em relação à Venezuela, né, o Trump sendo muito crítico em relação à Venezuela, a gente não sabe com a Kamala Harris como vai ser, né, em relação à Venezuela, principalmente por conta do imbróglio entre Brasil e Venezuela, mas o que a gente vai observar realmente não é um país como um todo, né, seja Trump ou seja Kamala, com as suas atenções direcionadas para a América do Sul. Claro, quando a gente fala em América Latina, a gente está observando o México, né, e os outros países ali que tem a questão migratória, aí sim a América Latina acaba sendo importante, mas o foco realmente norte-americano atualmente no plano internacional, é a guerra Rússia-Ucrânia e é o conflito no Oriente Médio como um todo, além, claro, dos países que fazem ali fronteira com a China, né, os conflitos da China com Taiwan, que a gente tem visto essa preocupação crescente dos Estados Unidos. A América Latina, ela nunca foi a maior preocupação e atualmente também não vai ser a maior preocupação dos Estados Unidos como um todo. Bruno, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Esperamos ter outras oportunidades. E eu que agradeço pelo convite, foi um prazer enorme estar com vocês e aguardo novos convites. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com Bruno Pasquarelli, doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Falamos dos cenários projetados para o desfecho da sucessão presidencial dos Estados Unidos, com uma acirrada disputa entre Kamala Harris e Donald Trump na véspera da eleição deste dia 5 de novembro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.